Partindo para o próximo vídeo, o canal De Prado tem uma história obscura por trás de alguém que estava em quilos mortais chamados Mercedes. E não, ela não representa um veículo inteiro, tá? É uma pessoa, eu acho. Talvez tenha um tamanho de um veículo, mas... Você já viu muita coisa negócio. em quilos mortais, mas nada, absolutamente nada, chega perto da história de Mercedes Cephos. Rapaz, que é isso? Oh. Esse é o caso que fez até o Dr. Now perder a paciência. E com razão, traumas pesados, sabotagem, manipulação, recaídas. Meu Deus! É uma loucura eu pensar que uma pessoa consegue comer tanto. E decisões que destruíram não só a vida dela, mas a dos próprios filhos. A cada chance, ela afunda mais. A cada ajuda, ela empurra tudo pro abismo. Meu... Nossa. Essa é a história. Uma simples foto dessa pessoa já é chocante demais pra mim. História que o público considera a mais obscura e revoltante de toda a série. E hoje você vai entender exatamente por quê, se você também ficou curioso em saber o que rolou com ela. Então já capricha com seu gostei e se é novo por aqui, se inscreva para receber mais histórias assim. Para tudo, a Black Friday da Growth tá on. E o grande destaque é o cashback. Mercedes Cephas não é apenas uma paciente acima do peso. 272, use nosso cupom do Prado e garanta já o seu estoque. Aos 36 anos e com mais de 272 quilos, Mercedes Cephas... 272 quilos? Como é que uma pessoa chega nesse estágio? Como é que ela consegue sustentar chegar nesse estágio? Não é apenas uma paciente acima do peso. Ela é um daqueles casos que exaurem emocionalmente quem está vendo. Não porque ela seja má, preguiçosa ou qualquer rótulo cruel desses, mas porque sua vida já virou um labirinto tão grande, tão profundo, que assistir a tudo isso do lado de fora dói de verdade. Cada cena parece um lembrete de como traumas não resolvidos podem dominar uma vida inteira. Logo no começo do episódio, o clima... Olá, invasor. Tudo bem? Já pesa. Não acredito que eu permiti que a minha vida acabasse assim. E essa frase diz muito. Ela está praticamente confinada à cama. Suas horas são marcadas por dor, comida e dependência. Uma dependência que cai inteira sobre duas crianças que não deveriam carregar nada disso. A rotina é sufocante, pesada e parece que ninguém naquela casa tem espaço para respirar. A filha mais velha, Kimora, tem apenas 11 anos. Uma idade em que qualquer criança deveria estar brincando, estudando, vivendo a inocência e não cuidando da mãe como se fosse a responsável pela casa inteira. É revoltante ver como a infância dela foi sequestrada pelas circunstâncias. Eu mal consigo fazer isso, só que é necessário. Eu preciso tentar me manter o mais limpa possível. Enquanto Mercedes tenta... Me impressiona que ela consegue se levantar e cuidar da própria higiene. Realmente me impressiona. Com dificuldade de lidar até com a própria higiene, a filha assume um papel que nenhuma criança deveria ter. Ela cozinha, limpa, arruma, cuida do irmãozinho. É como se a infância dela tivesse sido apagada. Vocês entenderam que a menina cozinhou 2 pizzas, pedaços de frango, talvez, e macarrão? E tá tudo ali em cima para eles comerem de uma vez. A saúde dessas pessoas ainda assim vai junto. Engolida por uma responsabilidade. Cadê o pai? Vai saber. Que não é dela. E isso é doloroso demais de assistir, porque a menina fala com a maturidade de alguém que nunca pôde ser criança. O dia de Mercedes começa com comida. Olha, o frango frito sempre com ali. Comida. O ex-parceiro e pai das crianças, Terry, aparece para preparar o café da manhã. Olha ele aí. E a escolha dela não surpreende, mas ainda assim explica bastante coisa. O meu café da manhã preferido é linguiça com bacon. Para muita gente é só um prato pesado. Só linguiça com bacon? No café da manhã? É nos Estados Unidos? Provavelmente. Para ela, é o único momento de alívio. A comida funciona como o remédio que ela acha que precisa para enfrentar a própria realidade. E aqui começa a clarear... Mas é a doença, minha filha. Não é o remédio. Ai, socorro. A natureza do problema. Que agonia. A comida não é só comida, ela é o analgésico da alma. É o que afasta, por alguns minutos, a dor física e emocional.
Só que essa solução é exatamente o que aprende ainda mais no problema, criando um ciclo que parece interminável. Para entender isso, o episódio volta no tempo. Porque o que fez Mercedes se agarrar à comida não foi excesso de mimo, nem falta de limite, nem um lar bagunçado. Foi algo infinitamente mais sombrio. Ela revela que, quando criança, sofreu abuso do próprio pai. E não foi só um episódio isolado. Começou com toques e evoluiu para relações completas. E o horror não parou nela. Suas irmãs também passaram pelo mesmo pesadelo. É um trauma que ecoa em cada comportamento dela. É aquele tipo de revelação que faz até quem está em casa ficar em silêncio. De repente, tudo começa a fazer sentido. A comida virou escudo e também virou a única coisa que ela podia controlar quando tudo o que ela era estava sendo tomado dela. Era a única coisa que não machucava. Aos 15 anos, ela... mas machuca e adoece, né? Eventualmente vai chegar no ponto onde vai machucar sim e adoecer sim. Já pesava quase 136 quilos. Aos 16, passou dos 181 e deixou a escola. Mesmo adulta, tentou construir uma vida. Estudou, tirou um certificado de assistente de enfermagem, tentou trabalhar. Mas o peso, sempre ele, cortava o caminho. E junto com o peso vinha a dor emocional que nunca foi tratada. Aos 25 anos... Quanto mais coisa acontecia, ela se sentia rejeitada, mais ela comia. Quanto mais ela comia, mais ela engordava, que gerava os problemas que faziam ela comer. Olha que ciclo absurdo. Se você passa dos 200 quilos, pra mim, já é um marco de que você precisa fazer alguma coisa. Não pode ser natural. Não pode ser minimamente plausível você aceitar que você tá com 200 quilos. É que lá, ao contrário do Brasil, não é acostumado a comida de panela, arroz, seja... Tudo bem, mas tem um limiar aí, um limite, alguma coisa. Não dá pra lidar com isso como se fosse simplesmente normal. Ela já tinha ultrapassado os 204 quilos. E é aqui que a história fica ainda mais dolorosa. Porque a gente entende porque ela se apoiou na comida, mas também entende que ela nunca conseguiu sair dessa prisão. 20 anos depois, a comida que salvou agora destrói. E não destrói só ela, destrói a vida dos filhos também. Parece sobrevivência. Pô, tudo bem você não ter arroz, feijão e, sei lá, pratos lotados de verduras ou coisas típicas brasileiras. Porém, você me dizer que você vai almoçar uma pizza inteira e 2 pedaços de frango e macarrão, você tá alucinando. Parece um ciclo sendo repetido, agora empurrando as crianças para o mesmo buraco emocional onde ela caiu anos atrás. Mesmo assim, Mercedes tenta dar um passo. Ela liga para o Dr. Now pedindo ajuda. 2 meses passam, 2 meses de estagnação, e finalmente surge uma carona. A chance existe. Mas se você acha que depois de tudo isso, a jornada até Houston vai ser tranquila, é porque ainda não entendeu a tônica da história de Mercedes. Nada é simples, nada é direto, nada flui sem caos. A viagem que deveria ser o começo da mudança está prestes a virar um pesadelo. E talvez o maior choque de realidade da vida dela. A viagem para Houston é praticamente o capítulo definitivo desse caos. Não é uma viagem de superação. É uma travessia exaustiva que parece combinar o pior das limitações físicas dela com decisões emocionais que sempre puxam tudo para baixo. A logística para mover alguém com mais de 272 quilos, que mal consegue ficar sentada por alguns minutos, já seria difícil em qualquer circunstância. Mas, com Mercedes, essa dificuldade se transforma num pesadelo em câmera lenta. Poucas horas depois de entrar no carro, a situação degringola. Ela começa a gritar de dor, completamente incapaz de suportar a pressão e o peso sobre as pernas. A intensidade da dor faz a viagem inteira se arrastar. A realidade física da condição dela se impõe com força, e qualquer tentativa de manter a postura sentada vira uma tortura. O que era para ser uma viagem de alguns dias se transforma em um percurso absurdo de 8 dias na estrada, com paradas frequentes, desconforto extremo e um desgaste emocional constante para todos os envolvidos. E quando a dor aparece, a resposta emocional de Mercedes é sempre a mesma. Ela come. A cada estresse, a cada momento em que o desconforto bate mais forte, ela recorre ao fast food para aguentar o processo. E essa parte é difícil de assistir porque existe uma contradição evidente. Ela está literalmente indo até o único homem que pode salvar sua vida, mas ao mesmo tempo não consegue se desvencilhar daquilo que está destruindo sua saúde. Quando tenta justificar, a explicação soa como mais um capítulo do ciclo que aprende.
Eu sei que eu tô indo pra Houston pra tentar emagrecer, mas eu preciso de comida pra passar por isso. Eu não tenho muita escolha agora. A viagem, portanto, Eu sei que eu tô indo emagrecer, mas eu preciso de comida que vai me engordar pra eu poder emagrecer. Faz parte do meu processo. Moça, você tá se ouvindo? não é apenas longa, é um retrato doloroso da relação. Colocar hambúrguer na dieta. Que tipo de afirmação é essa? Coisa absurda. Tipo, eu preciso daquilo que eu deveria não usar nesse momento. É tão absurdo que eu não tô conseguindo formular uma piada a respeito, não sei, vamos continuar, Que vai. ela tem com a comida. Um remédio emocional que sustenta o presente mesmo enquanto destrói o futuro. É como Você pode considerar até a comida um remédio, mas sabe o que diferencia o remédio do veneno? A bendita da dose. Então, se você não dosar o seu remédio, ele vai virar veneno. ver alguém tentando apagar fogo com gasolina, achando que é a única solução. Depois de 8 dias, que parecem 8 meses, ela finalmente chega a Houston. Mas o alívio E dura ela chegou pouco. com mais peso A ainda. balança não tem pena, não faz concessões, não suaviza a verdade. E quando Mercedes sobe nela, o número aparece como um impacto seco. 350 quilos. Meu Deus! 272 já estava absurdo. 350? Não é possível. Não é possível. Atenção, este é um vídeo feito a partir do corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Isso é brincadeira. Foda que não tem nem tipo uma comida. Uma comida. O negócio tá em cima. Dava sempre uma super calórica em grandes quantidades. Não pode ser, sei lá, uma coisa pra matar uma vontade. Não. Tem que ser uma pizza inteira. Ela esperava ainda estar na casa dos 272 quilos, ou pelo menos próxima disso. Mas a realidade é muito mais dura. Ela fica chocada, claramente abatida, e tenta absorver o que aquilo significa. Aí ela, percebendo que ela tá com 350 quilos, ela fala, eu vou chorar, me dá um Doritos. Em seguida, ela encontra o Dr. Now e, como sempre, ele não perde tempo. Ele pergunta como ela acredita ter Tá de chegado a esse brincadeira. ponto. Mercedes segue para a narrativa de que esteve doente, que passou por cirurgias, que sua falta de mobilidade agravou tudo. Mas o Dr. Now corta essa linha de raciocínio sem hesitação. Então acha que ficar doente e não fazer atividades físicas fez com que ficasse quase 300 quilos acima do peso ideal? Não é a realidade, não? Ele não está sendo cruel, ele está sendo claro. Não, ele tá sendo minimamente razoável. Ah, não, eu tive um problema com conseguir performar atividades físicas e tô praticamente 300 quilos acima do meu peso normal. Eu tô um animal. Tô sendo classificada como orca. Oi, Lin, tudo bem? Tô legal. E vós, Mercê, como vai? Ele vê isso todos os dias. Ele sabe reconhecer quando alguém está preso em desculpas, e Mercedes tenta justificar porque ainda está emocionalmente ligada a essa história de vítima. Ele continua perguntando quem leva comida para ela. Mercedes responde que todo mundo traz. E então, ele a força ao encarar a parte que ela tenta evitar. Essas pessoas trazem porque querem ou porque ela pede. Encurralada, ela admite que pede. É um momento raro Ela de honestidade pede. e talvez um dos poucos lampejos da Mercedes consciente do próprio papel na situação. Mas esse progresso emocional dura pouco, porque o Dr. Now imediatamente Tô bem, foi mal não aparecer muito. Tá na minha semana de prova. Tá tudo bem. Eu espero que você consiga resolver as suas provas e tire boas notas. Vai dar tudo certo pra você. Amanhã é prova de geografia, física e biologia. Nó, que dia, hein? Vai ser pesado, mas acredito que você consegue. Física é fácil. O ser humano ao meu lado disse que física é fácil. Eu dou aula de física. Então é fácil pra você. Física é fácil quando você é o professor. traz o peso da realidade. Ele lembra que ela tem 37 anos, pesa quase 363 quilos e está caminhando para uma morte precoce se nada mudar agora.
O tempo dela está acabando. Que... Ele passa a dieta de 1.200 calorias e é completamente Não, cara, pelo amor de Deus, é desumano. Desculpa, moça. Assim, eu realmente não tô buscando ofender, mas é desumano esse peso. Pra mim, é fisicamente incomparável esse peso. Realmente, os cálculos de físicas não são tão difíceis, mas não quer dizer que é fácil. Se você tiver uma boa prática e conhecimento contínuo e tiver uma facilidade de entendimento, não vai ser difícil. Porém, não é a realidade de todos. direto. Precisa parar de comer biscoitos, doces, refrigerantes e batata frita. A meta é perder 36 quilos em um mês. É um desafio enorme, mas é também Um desafio enorme, não, é 10% dessa moça. Vocês têm noção de que 35 quilos é 10% desta pessoa? Eu não posso estar chocada sozinha. Não é possível que eu esteja chocada sozinha. Não pode ser. a única chance real que Não ela tem pode de ser. evitar um cenário pior. Só que surge outro obstáculo. O Dr. Now diz que ela não tem condição física para ficar viajando de um estado para outro. Então o ela vai corpo ficar dela ali. simplesmente não aguenta esse tipo de deslocamento. A única solução é uma mudança completa de vida. Ela teria que mudar de estado. Nossa, teria que mudar de estado. Entende? Essa história é que nem aquela outra que a gente viu do homem que tá... Nem essa mulher? Sim, não quero ofender muito chamando acima de peso. Esse médico é um anjo, muito paciente. No caso, eu acho que é similar sim, mas eu tô enxergando um nível muito descomunal de peso aqui. Muito descomunal. Ela é uma pessoa tranquila, relativamente tranquila, ela não tá, até agora, né, sendo irresponsável do nível ruim com as outras pessoas. Ela só realmente estava se sentindo mal dentro da viagem. Ela não tá tratando ninguém mal. Mas é muito irreal o estado dessa pessoa. Levar os filhos, reorganizar tudo e se instalar em Houston. E por um momento parece que Mercedes está entendendo o tamanho do compromisso. Ela diz que está seguindo o a tamanho do dieta, que está compromisso. se levantando todos os dias, que está tentando realmente fazer sua parte. Mas esse momento de aparente comprometimento acaba rápido. 4 meses se passam sem que ela compareça ao consultório. 4 meses sem mostrar progresso. 4 meses nos quais toda a promessa inicial vira só vento. Quando finalmente decide tentar se mudar para Houston, com Brandon e até a namorada dele ajudando a carregar tudo, Mercedes mal consegue participar. Ela diz estar tendo uma crise de ansiedade, mas, para quem observa de fora, parece apenas mais uma situação em que ela se coloca como figura passiva enquanto os outros fazem o trabalho pesado. A mudança acontece apesar dela, não por causa dela. Quando chegam a Houston Nossa, e ela mas finalmente ela é o sobe motivo da novamente na mudança? balança, a verdade aparece sem qualquer filtro. Em 4 meses, ela perdeu apenas 20 quilos. O Dr. Now explica 20 quilos... Poxa, eu realmente tô com uma reação falha. Porque pra mim é impensável a ideia de que perder 20 quilos é muito pouco para uma pessoa. Isso poderia desnutrir alguém. Para essa pessoa, é muito, muito abaixo do que era esperado. que, pela meta inicial, ela deveria ter perdido mais de 100 quilos nesse mesmo período. Os 20 quilos representam o mínimo absoluto, e ainda assim não a deixam nem perto da possibilidade de cirurgia. Nossa, Ele cara. diz com todas as letras que no Era estado perder 30 num mês, ela perdeu 20 em 4 meses. Isso não tá nem um pouco perto. atual, ela não sobreviveria ao Nossa. procedimento. Esse momento deixa claro que Mercedes não está lutando apenas contra a obesidade, ela está lutando contra si mesma e está perdendo. O Dr. Now dá mais uma chance, mais uma dieta, mais uma recomendação de movimento, mas enquanto ela encara essas novas instruções, velhos hábitos começam a ressurgir, e tudo indica que o verdadeiro desastre está apenas esperando a próxima oportunidade para aparecer. E mais uma vez o Dr. Now resolve dar outra chance para Mercedes. Talvez a segunda, talvez a terceira. A essa altura, é difícil até acompanhar. É complicado que ele ainda é paciente o suficiente. E é irônico ele ser paciente, sendo que ele que é o médico. Mas de dar segunda e terceira chance para uma pessoa que mostra que não quer mudar. Mas eu acho que ele pensa na vida dessas pessoas. Eu não quero que uma vida se encerre dessa forma. É detestável.
ter que ver alguém se adoecer. E acho que todo esse procedimento e assisti-lo acontecer deve ser terrível. A meta continua simples no papel: seguir a dieta de 1.200 calorias e começar a se mexer um pouco todos os dias. É um plano direto, feito para dar a ela o mínimo necessário para mudar de vida. E, para ser justa, ela realmente tenta. Não demora muito até que ela volte a pedir comida pronta, beliscar besteira cara. e arrumar novas desculpas para justificar o que sabe que não deveria fazer. Assistir isso soa como ver uma reprise em câmera lenta de um acidente que você já conhece de cor. A gente sabe exatamente para onde a história está indo, mas ainda assim vê tudo acontecer de novo. Quando chega o 8º mês, chega também a hora da verdade. Não, essa pessoa não quer. Ela não quer viver. Ela não quer viver. Uma vez que um doutor fala pra você que se você não conseguir fazer aquilo, você vai morrer, e você ainda não faz, você não quer viver. Ela sabe que precisa encarar o Dr. Now, porque não dá para adiar para sempre. Mas quando sobe na balança, não tem surpresa. Ela ganhou peso. Ela ganhou! Ela ganhou peso. Não pode ser, cara. Ninguém fica espantado, nem nós, nem os espectadores do episódio, e certamente nem o próprio Dr. Now. Ele já está cansado. A paciência dele, que sempre parece infinita com esse tipo de caso, finalmente dá sinais de desgaste. E ele deixa isso claro quando diz: Marcar consultas com você não funciona porque você só aparece quando quer. Não precisava de muita interpretação para entender a mensagem. Ele está basicamente dizendo que ela está desperdiçando tempo, o dele e o dela. O ultimato é direto: perder 36 quilos no próximo mês ou estar fora do programa. Mas, mesmo irritado, o Dr. Now também é experiente. Ele sabe que a comida é só o sintoma visível, não a raiz do problema. Ele manda Mercedes para a terapia, e é eu acho que devia ter feito isso inicialmente. Acho que as primeiras coisas que devia ter sido praticada era uma boa terapia. No mínimo, para ter um acompanhamento psicológico para essa pessoa conseguir fazer essa dieta. Porque se você não tem um acompanhamento mental para essa pessoa, ela não vai mudar a mentalidade dela só para seguir o seu plano. Ela não se empreendeu a um nível absurdo de peso desta forma, estando bem de saúde mental, para ela simplesmente chegar a aceitar o que ela vai mudar completamente a vida dela e vai dar tudo certo. Não, esse tipo de pessoa precisa de um acompanhamento de 2, 3 terapeutas que estejam com ela semanalmente, diariamente talvez, desde o início do procedimento. Tem que ter uma equipe de pessoas preparadas para ela poder desenvolver isso. Uma pessoa que come uma pizza inteira no almoço não vai passar a consumir 1.200 calorias num dia inteiro. Do nada. Eu acho que esse programa tá mal preparado para esse tipo de coisa. Se esse é o caso, eu acho que tá bem despreparado. Tá, pode, sem problemas. Nessa hora que tudo fica mais cru e mais humano. Mercedes finalmente se abre sobre o peso emocional que carrega, e um ponto específico chama a atenção. Mesmo depois de tudo que passou, ela ainda sente afeto pelo pai que abusou dela. Durante a sessão, arrasada, ela admite: Eu não sei, eu amava meu pai, eu ainda amo. Ele morreu ano passado. É um momento que requer pausa. O homem que a destruiu, que roubou sua infância, que contribuiu diretamente para cada trauma que moldou sua compulsão, ainda é alguém que ela ama. A terapeuta explica que esse tipo de vínculo é um trauma complexo, resultado de dor. Ele que não conhecia o Sans, lembra? Memória não é exatamente o meu forte, mas pode mandar sem problemas. Lealdade distorcida e luto acumulado. E ela mostra como Mercedes transformou a comida em uma espécie de automedicação emocional diante de toda essa bagunça interna. Por alguns instantes, parece que as coisas realmente começaram a mudar. Por que você falou parece? Por que você só falou parece? No 9º mês, Mercedes começa a te falar sobre escolhas melhores, sobre tentativas reais de ajustar a alimentação. Pela primeira vez, a narrativa parece dar um respiro. Dá até para pensar que ela finalmente encontrou um ritmo. Mas isso dura pouco. Não fala massa! 4 meses se passam e Mercedes volta ao consultório. Ela perdeu apenas 20 quilos, um número que, considerando o tempo que passou, praticamente não significa nada. O Dr. Now está visivelmente frustrado e lembra que seus exames indicam sinais de insuficiência cardíaca. Ela está flertando com riscos graves e ainda assim não se compromete como deveria. A essa altura, ele já não pode mais esperar mudanças espontâneas. Ele decide jogar sua última carta. Ela é internada. E aí vemos a diferença brutal que existe entre quando Mercedes é obrigada a seguir o plano e quando ela está por conta própria.
Sem acesso a fast food, sem parentes facilitando sabotagens e sem desculpas, ela perde 72 quilos em 10 semanas. Nossa, olha a diferença. 10 semanas são 2 meses e meio. Ela ficou bem depressiva com a morte do pai, comendo mais e mais. Não, ela já tinha sido abusada pelo pai e transformada a comida num remédio. E o cara tinha morrido há 1 ano. Ela já estava em condições absurdas na adolescência. Com 14 anos, ela tinha 180 quilos. Com 14. Essa perda enorme deixa uma verdade evidente. O método funciona, a dieta funciona, o programa funciona. O único elo que falhou até agora foi a própria Mercedes. Assim que recebe alta e seus primos a deixam sozinha, ela desmorona emocionalmente. Ah, não faz isso, não. Oh, meu Deus do céu, eu vou ter um troço com essa mulher. Diz que está estressada, que está sobrecarregada, que se sente sozinha e que a ameaça de despejo está aumentando sua ansiedade. E com isso, ela retorna àquilo que conhece. A Porra, não! Ai, não é possível! comida. É desesperador ver esse retrocesso. Ela estava tão perto, tão incrivelmente perto de virar essa situação. Mas, como sempre, a velha versão dela vence a batalha. E então chegamos à cena final, aquela que resume toda a trajetória dela no programa. Mercedes já entra no consultório chorando, como se quisesse suavizar a crítica antes dela acontecer. O Dr. Now percebe o teatro e corta a cena com uma precisão cirúrgica. O Dr. Now diz que não quer que ela desista, mas a verdade é que ela já desistiu há muito tempo. E assim, de forma quase previsível, Mercedes abandona o programa. Mais tarde, em uma atualização de Como Eles Estão Agora, nossa senhora. descobrimos algo ainda mais devastador. Ela realmente foi despejada e precisou viver com os filhos em um hotel. Mas o choque maior veio depois. Mercedes admitiu que passou 2 anos sem falar com as crianças. 2 anos longe dos filhos. Em 2021, surgiram rumores de que ela teria morrido, mas eram falsos. Em 2025, tudo indica que ela ainda está viva, mas desaparecida das redes sociais. Nenhum sinal de recuperação, nenhum novo capítulo de superação. Apenas silêncio. No fim das contas, a história de Mercedes não é sobre um programa que falhou. É sobre uma pessoa que nunca conseguiu lutar contra os próprios demônios. Ela tinha tudo: estrutura, ajuda, tratamento, acompanhamento, família e até avanços concretos. Mas escolheu repetidamente afundar naquilo que a destruía. E no final, perdeu tudo que realmente importava. Ela é, sem dúvida, uma das trajetórias mais frustrantes do programa, não por falta de capacidade, mas pela recusa em mudar. Mesmo com todas as chances do mundo colocadas na frente dela. E aí eu te pergunto, depois de ver essa história inteira, você acha que Mercedes foi vítima das circunstâncias ou a principal autora da própria ruína? Minha opinião, sinceríssima. Ela é o arauto da própria destruição. E talvez com a terapia contínua ela conseguiria fazer alguma coisa, mas contínua mesmo, com uma equipe ao lado dela, 3, 4 terapeutas, pessoas que insistentemente ficassem ao lado dela até ela realmente ter mudado a mentalidade. Se isso não acontece, essa pessoa não muda. Essa autossabotagem está muito clara. Simplesmente internar uma pessoa e colocar na cabeça de que ela vai ficar restrita por um tempo não soluciona as coisas. Isso não salva uma vida. Isso não salva uma mente. A mente dela é quem trabalhou a favor disso. Se você não cuida disso, você não vai ter o resultado que precisa. Se esse programa não investir na ideia de que precisa ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, endócrino, nutricionista e mais pessoas além daquele Dr. Now, ele vai passar raiva demais tentando salvar pessoas que funcionam ao redor da própria mente. Essa moça, ela perdeu não para dieta. Ela até tinha um mínimo de força de vontade, mas a cabeça dela já estava programada para fazer a mesma coisa. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É absolutamente revoltante o fato de que ela falhou tantas vezes, não porque ela não merecia emagrecer ou porque ela era incapaz de emagrecer, mas é porque ela se aprisionou e ela se sabotou todas essas vezes, a níveis absurdos. Adoece a mim assistir uma pessoa adoecer dessa forma. Você imagina ao doutor, aos filhos, ao pai das crianças, né? O pai faleceu, aos familiares. Se essa pessoa ainda tá do mesmo jeito,
Ou pior, eu jamais gostaria de conhecê-la. Não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque eu seria incapaz de assistir isso acontecer. Cara, como esse vídeo me revoltou bastante. Bastante mesmo. Nossa.